Venho, irmãos, a essa transmissão, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Venho a essa transmissão com a proposta de falar a vocês sobre o tema o perfil ideal de um professor da EBD. Nós iremos traçar aqui 10 características que eu considero das mais fundamentais que constituem o perfil de um professor de escola dominical. É claro que outras características importantes poderão ficar de fora da minha exposição ou poderão entrar entre essas 10 que eu estarei elencando, 9, na verdade, a última, os irmãos vão saber qual é o segredo dela. Então, outras características poderão ser mencionadas de passagem durante a exposição dessas características que eu resolvi dar ênfase a elas aqui hoje. Mas eu considero estas das mais importantes, das mais elementares, das mais fundamentais no desenvolvimento e aperfeiçoamento de um professor de escola dominical que sabe que é vocacionado para o ensino, que sabe que deve aperfeiçoar-se e que sabe que tem uma grande responsabilidade na obra de Deus, que é cooperar com a educação do povo que foi salvo pela fé em Jesus Cristo e que agora precisa ser instruído para chegar, como disse Paulo, ao pleno conhecimento da verdade, à estatura de varão perfeito, à plena medida de Jesus Cristo. Para isso, faz-se necessário o ensino, a doutrinação. Então, elenco aqui algumas dessas características que constituem o perfil de um professor excelente, de uma professora excelente de escola bíblica dominical. Sem mais delongas, começo com o primeiro aspecto desse perfil, que é ser vocacionado. Os irmãos veem aí, no canto inferior direito do slide, as nossas redes sociais no Instagram, que vocês, os que ainda não seguem, estão convidados a seguir. A minha página pessoal, Tiago Rosas Oficial, e a página EBD Inteligente, uma página administrada diariamente com conteúdo relevante para quem ama e faz a EBD acontecer em sua igreja. Quem ainda não segue essas redes, siga e seja ricamente abençoado com o nosso trabalho lá. Então, a primeira característica é a vocação. No meu livro Reflexões Contundentes sobre a Escola Bíblica Dominical, eu trago um capítulo onde eu discorro justamente sobre este tema. Professor por vocação ou professor de ocasião? Lá eu discorro um pouco mais sobre o que significa essa pergunta, mas deixo aqui uma pitadazinha para os irmãos. O professor vocacionado é aquele que Deus chamou, que Deus deu o dom de ensinar. É o mestre, por assim dizer. Está lá entre os 5 ministérios que Paulo elenca em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo do Senhor diz que Deus deu à igreja uns para o ministério de apóstolos, outros para o ministério de profetas, outros para o ministério de evangelistas, outros para o ministério de pastor e outros ainda o de mestres ou doutores, a depender da versão que você tenha preferência. Fato é que a palavra ali no texto grego para mestre ou doutor é a palavra didáscalos, que traduzindo-se ao pé da letra, significa professor. Inclusive, a palavra didáscalos, ela tem a mesma raiz grega da palavra didática e da palavra doutrina, que é didaquê no grego. Portanto, didáscalos é o professor que ensina didascalia. E ensina com eficiência, ensina bem, que é didática. E ensina o quê? A doutrina, o didaquê, o conjunto de instruções, de normas, de orientações deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e os seus santos apóstolos. Então, há pessoas que Deus vocacionou para servirem a igreja com o ensino bíblico, regular, sistemático e popular. O que cada uma dessas palavras querem dizer? Ensino bíblico. Os mestres foram vocacionados, capacitados, habilitados por Deus para ensinarem Bíblia, que é o nosso livro-texto, a Constituição Universal do Reino de Deus. Palavra de Deus, a espada do Espírito, como diz o apóstolo Paulo. Então, o professor ele é um professor de Bíblia. Segundo, ele ensina sistematicamente, o que demanda dele conhecimento, leitura, pesquisa, acurada nas escrituras sagradas. Mais adiante vamos retomar esse ponto, mas a princípio eu quero dizer que o professor vocacionado, ele é vocacionado para ensinar a Bíblia regularmente, sistematicamente. Sistematicamente é expor a doutrina de forma lógica, de forma organizada. Nós temos, inclusive, em nosso auxílio, o currículo de educação cristã, que é a nossa revista da escola dominical, que agora, inclusive, já traz até um plano de aula
para o professor pegar e desenvolver, né? Claro que a gente tem ali o conteúdo da revista, tem o plano de aula, mas não vem tudo prontinho e acabado, não, porque demanda o esforço pessoal do professor também no preparo e na montagem do seu esboço de aula. Mas ele ensina sistematicamente, ou seja, de forma ordenada a palavra de Deus, para que aqueles que o ouvem lá na escola bíblica dominical possam ir crescendo, né? Pedro quem diz, né? Para que vá descrescendo em ato contínuo, progressivamente. Então, o professor vai ensinando a palavra de Deus de forma sistemática, organizada, lógica, levando o aluno a entender a palavra de Deus de forma paulatina, progressiva, retendo aquilo que é de sua capacidade de reter e avançando o máximo para chegar a esse ponto final, que é o que Paulo disse, o pleno conhecimento da verdade. Ele ensina regularmente, porque o ofício do professor na escola dominical, ofício é o que ele recebe da igreja, né? Mas ele tem um ministério que foi dado por Deus, o ministério de ensinar. Mas enquanto um oficial, um mestre oficial da igreja, ele ensina a igreja regularmente. E ele ensina não só no ambiente de culto, não só na EBD, embora o nosso foco aqui seja a EBD, mas ele ensina porque ele é mestre, aonde quer que ele esteja. O verdadeiro mestre, o verdadeiro professor de Bíblia, ele ensina na igreja, ele ensina na família, ele ensina aos amigos no trabalho, aos amigos de escola, de faculdade. Nas redes sociais, ele está sempre comunicando de forma inteligente, organizada, prudente, sábia e aprofundada a palavra de Deus, porque o mestre vocacionado, ele não é só vocacionado para o domingo, ele é vocacionado para servir a igreja todo dia, para servir o reino de Deus todo dia, para servir as pessoas que necessitam de conhecimento claro e objetivo de Deus todo dia. O professor que não entende a sua vocação, que é o professor de ocasião, que está lá, como a gente diz no popular, tapando o buraco, mas ele não tem chamada para aquilo, ele pensa que o seu trabalho é um trabalho dominical, mas é um ledo engano. O professor verdadeiramente vocacionado e consciente de sua vocação, ele não é um professor dominical. A escola pode ser dominical, mas o professor não é dominical. Tomem nota disso, por favor, gravem em suas mentes e não esqueçam jamais. A escola pode ser dominical, mas o professor vocacionado, ele não é dominical. Ele é um professor diariamente. Diariamente ele está ao dispor da igreja. Se o pastor o chama para ministrar uma palavra, ele está disponível. Se o irmão procura em sua rede social para tirar uma dúvida bíblica, que muitas vezes o está inquietando, ele é professor, ele é vocacionado, ele é o mestre que Deus deu à igreja para servi-la nesse sentido. Então ele está ali pronto. Claro, cada um ajustando suas agendas e seus compromissos, porque também ninguém tem obrigação de ficar 24 horas de plantão respondendo dúvidas alheias. Mas, tanto quanto possível, o mestre vocacionado, que é uma dádiva de Deus para a igreja, que recebeu o dom para ensinar, ele ensina regularmente. E, finalmente, de modo popular. O que isso significa dizer? Não é que ele tenha que ser populista, mas o ensino dele é um ensino popular, porque alcança a população, alcança as pessoas em geral. O professor de EBD, o professor vocacionado, ele não pode ser elitista. Não existe um dom de mestre só para a academia. Não existe um dom de mestre só para estar entre os grandes, entre as elites, não. Ah, mas Paulo não era, não. Paulo foi um mestre dado por Deus à igreja, que, sim, falava e defendia a fé e anunciava Cristo diante de procuradores romanos, governadores e reis, disputava com filósofos altamente gabaritados. Entretanto, este mesmo, não outro, este mesmo Paulo, também pregava nas comunidades, entre os irmãos mais simples, entre os irmãos mais pobres. E é ele, inclusive, quem diz na Carta aos Romanos que nós não podemos ser orgulhosos e nos envolver só com pessoas importantes, mas devemos também nos acomodar junto às pessoas humildes. Devemos nos achegar às pessoas humildes para compartilhar dádivas com elas. Ou você acha que Paulo escreveu cartas só para doutores? Não. As cartas que Paulo escreve, ele escreve às igrejas. Será que essas igrejas eram constituídas só de ricos? Só de pessoas importantes? De alto gabarito intelectual, filosófico, político, social? Claro que não. Então, o verdadeiro mestre, ele ensina de forma popular, de forma a alcançar crianças, adolescentes, jovens, pais e mães de família. Ele procura ser relevante e importante a todos aqueles que necessitam do conhecimento salvífico e que necessitam da instrução da doutrina do Senhor. Aqueles que dizem, não, eu só ministro para plateias de alto cabedal, eu não sei ensinar a igreja, se você me colocar numa faculdade, eu sei ensinar, mas se você me colocar na escola dominical, eu não sei ensinar. Então, eu lamento dizer, você não foi o mestre vocacionado por Deus.
Porque mestres vocacionados por Deus, antes e acima de tudo, são vocacionados para servir a igreja. É só ler lá o capítulo 4 de Efésios na íntegra e você vai ver. Então, mestre que você só encontra ele nas faculdades, o mestre que você só encontra ele nos seminários, mas você não encontra ele na igreja, há que se perguntar se ele é de fato um mestre vocacionado por Deus. E talvez até seja, mas ainda não entendeu, não discerniu o peso de sua vocação, de sua missão e de suas atribuições. Então, antes e acima de tudo, um professor de escola bíblica dominical deve certificar-se de que é vocacionado para alistar. E, percebendo-se vocacionado, desenvolver-se bem nessa vocação, a fim de que Deus seja glorificado e a igreja do Senhor seja edificada. Segundo, o professor de escola dominical ele deve ser doutrinado. O que isso significa dizer? Significa dizer que ele precisa ser biblificado, convicto das sãs doutrinas, estudioso da hermenêutica e da exegese, que são ciências de interpretação, de investigação, e que buscam o significado correto das escrituras sagradas, e ele preza pelo que a Bíblia diz. Um grande risco de um pastor e de uma igreja é ter no quadro docente, na equipe de professores, um professor que não é biblificado, que não gosta de ler, de estudar, de conhecer a Bíblia Sagrada, que não está certo das sãs doutrinas. Por que é que Paulo diz que o pastor, o presbítero, o bispo, ancião não pode ser neófito, novo, convertido? Por que não pode ser? Porque o novo convertido, ele ainda não adquiriu maturidade, ele ainda não firmou suas bases doutrinárias, suas convicções teológicas, para estar diante do povo de Deus ensinando. Para ensinar ao povo de Deus é preciso ter fundamento, é preciso ter segurança, é preciso antes ter aprofundado as raízes. Quando se coloca um professor novo convertido diante de uma classe, você pode estar colocando esse professor novo convertido e a classe a se perderem juntos. Eu sei que a realidade da igreja evangélica brasileira é multifacetada, não encontramos em todas as nossas congregações mão de obra qualificada para assumir uma classe e ensiná-la. Mas, às vezes, também nós multiplicamos problemas além do que realmente precisávamos ter. Algumas igrejas, alguns pastores e superintendentes, no afã de terem classes para todas as faixas etárias, saem multiplicando classes e abrindo novas classes, sem ter professor à altura para assumir essas classes. Aí separa senhoras de senhores, separa jovens de adolescentes, separa muitas vezes faixas etárias infantis que estão ali muito próximas, apenas para dizer o quê? Nós aqui temos todas as classes, ou a maioria delas. Mas será que temos professor doutrinado, professor formado em Bíblia? E quando eu digo formado, não é formado em seminário necessariamente. Seria bom que todos fossem, mas também não é uma imposição. Mas que tenham um conhecimento, que tenham um fundamento, que tenham um lastro da palavra de Deus. Será que esses professores que estamos colocando para dar aula, eles têm convicção da Trindade? Têm convicção da morte de Cristo propiciatória em favor de todos os homens? Têm convicção do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais na contemporaneidade? E, aliás, eles sabem argumentar em defesa disso? Eles sabem argumentar? Eles sabem distinguir o que são livros históricos dos poéticos? Eles já aprenderam o que são profetas maiores e profetas menores? Eles sabem distinguir o que são evangelhos sinóticos do Evangelho de João? E, aliás, por que tem esse nome de evangelhos sinóticos? Eles sabem explanar, em poucas palavras, o plano de salvação, seguindo uma linha linear, desde a criação, queda, redenção e glorificação. Eles sabem expor isso? É claro que um professor de EBD não é um sabe-tudo, ninguém é, nem mesmo os veteranos. Eu estou aí há 15 anos dando aula em EBD, tem gente aí que tem 20, 30 anos, e nós não dominamos tudo, mas também não podemos não dominar nada, não podemos não saber nada, não podemos vacilar, titubear, para usar aqui um verbo que meu pai gostava muito de usar, não podemos titubear em doutrina, aquilo que é dogma. Né? Se o professor ainda tem dificuldade de entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus é outra pessoa, que o Pai é outra pessoa, mas que ambos são o único Deus, se o professor ainda titubia e ele vacila mais para o unicismo do que para o trinitarianismo, então é preciso que essa pessoa seja discipulada, seja melhor instruída, para que então possa assumir uma classe de escola dominical. Né? Porque professores que não têm um domínio razoável da Bíblia Sagrada, que não sabem ler a Bíblia, o texto dentro de seu contexto, não sabem, por exemplo, o que é
contexto, não sabem o que é contexto imediato, não sabem o que é contexto remoto, não conseguem ainda discernir isso, não conseguem discernir a diferença de uma linguagem literal para uma linguagem figurada, não sabem o que é uma metáfora, o que é uma ironia, o que é uma parábola. Ora, se um professor de EBD não sabe ainda explicar essas coisas, que são, assim, básicas da língua portuguesa, são básicas da hermenêutica, não estou falando aqui nada muito complicado, são questões básicas que um curso de educadores cristãos, que um livro de escola dominical, que um livro de hermenêutica básico nos ensina, nos instrui, para que possamos interpretar bem a palavra de Deus e ensinar bem a palavra de Deus. Porque o professor de escola dominical, ele é um intérprete. A palavra hermenêutica na língua grega quer dizer interpretação. Todo professor de EBD é um hermeneuta, todo professor de EBD é um intérprete, ele traduz a palavra de Deus de forma que o aluno possa entender, mas entender com correção, entender com verdade. Não é também ficar dizendo que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz, né? O professor não sabe ler respeitando vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação. Não sabe ler respeitando a acentuação nas palavras. Não sabe ler respeitando as conjugações verbais, modo e tempo verbal. Essa falta de leitura vai comprometer a interpretação, vai comprometer a aplicação do texto sagrado. Então, o professor de EBD, e uma boa EBD, que tem professores que buscam satisfazer esse perfil ideal, precisa certificar-se de que é doutrinado, de que conhece a Bíblia, de que está estudando a Bíblia, né? O professor de EBD, você diz para ele, vamos, né? Você está lá numa reunião de professores, numa reunião de liderança, vamos aqui abrir nossa Bíblia no livro de Miqueias, e o professor está procurando lá no Novo Testamento o livro de Miqueias. Então, esse professor pode ser uma boa pessoa, pode ser uma pessoa crente, mas ela está dando evidência de que ainda não está preparada para assumir uma classe, né? O professor que vai lendo a Bíblia, ele vai ali organizando aos poucos. Claro, isso também não é do dia para a noite, não. Aos poucos ele vai organizando. Ele sabe, por exemplo, que quando você fala da lei de Moisés, na mente dele já se organiza automaticamente os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Quando você fala de Josué, na mente dele já vem de forma assim clara que você agora está falando de um livro histórico e que vem logo depois de Deuteronômio. Quando você fala de Cantares de Salomão, o professor doutrinado que lê Bíblia, que estuda a palavra de Deus regularmente, aprofundadamente, ele já sabe que você está falando de um livro de amor, né? Uma poesia romântica, e que precisa ter cuidado, porque essa poesia romântica não pode ser lida de forma tão literalista quanto você lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que é histórico. O professor da EBD, doutrinado, instruído, ele sabe discernir que um livro poético tem uma forma diferente de se ler e de se interpretar. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. O professor, quando ele se depara com esses livros, ele vai perceber logo que há uma abundância de linguagem figurada, há uma abundância de metáfora, há uma abundância de hipérbole, que é a figura de exagero. Especialmente quando falamos de poesia, de romantismo, há muito exagero, né? Nós mesmos aqui, quando namorávamos, ou no início do casamento, costumávamos exagerar muito os atributos físicos, os atributos intelectuais, né? Da pessoa que nós amamos. Por quê? Porque faz parte, é próprio, né? Da poesia romântica, essa linguagem hiperbólica. Mas quando você vai para um livro histórico, como Josué, como Esté, como as Crônicas, como os Reis, aí tende a haver uma frequência muito menor de linguagem figurada para haver uma recorrência quase que predominante absoluta de linguagem literal. Então, essas coisas, o professor que busca corresponder com qualidade a vocação que já identificou ter no primeiro ponto, ele vai desenvolver, ele vai procurar conhecer para ensinar bem ao povo de Deus. Então, que cada um de nós, professores, respondamos, né? Eu estou convicto da doutrina da Trindade? Eu estou convicto de que o pecado é uma realidade que desgraçou a humanidade inteira? Eu estou convicto de que a salvação é única e exclusivamente através de Jesus Cristo, recebido por graça, mediante a fé? Ou eu ainda vacilo ali se em outras religiões, se entre as religiões animistas, pagãs, idólatras, será que Deus também não estaria salvando essas pessoas? Se eu tenho essa dúvida, então eu preciso rever meus conceitos, rever minha base doutrinária, para que eu não leve ensino contaminado para os meus alunos e acabe servindo veneno na panela que vai esfriar, adoecer e matar espiritualmente os meus alunos. Então, o segundo aspecto é: o professor de EBD precisa ser biblificado, convicto das sãs doutrinas, estudioso da hermenêutica e da exegese e prezar pelo que a Bíblia diz.
professor não pode ir para a sala de aula e ficar só eu acho, eu acho, eu acho. Não. Ele tem que fazer igual Jesus no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Terceiro aspecto do perfil ideal de um professor de EBD é que ele seja amável. Então, agora a gente vai para um aspecto muito mais de relacionamento, né? A gente aqui vai estar fazendo um ping-pong, né? Com aspectos, vamos dizer, morais, aspectos intelectuais, aspectos espirituais e aspectos também emocionais, afetivos, relacionados ao relacionamento que o professor deve estabelecer com as pessoas com quem ele trabalha. E aí eu destaco o ser amável. O professor de EBD, ele precisa ser amigo dos alunos, demonstrar interesse pelo bem-estar deles e tratá-los com afeto. Claro que não é só a relação do professor com os alunos. Ele precisa ser amável com os outros professores. Ele precisa ser amável com o seu superintendente. Ele precisa ser amável com o seu pastor. Antes de tudo, ele precisa ser amável com a sua família, porque também tem professor de EBD por aí que na igreja ele trata todo mundo como meu amado, minha amada. Mas em casa ele trata a esposa com os nomes mais horríveis, com os adjetivos mais horríveis que você possa imaginar. Na igreja é todo mundo meu santo, minha santa. Mas em casa trata o filho como um demônio. Trata o marido como um bicho qualquer. Então, esse ser amável deve começar nos nossos relacionamentos familiares e se estender aos nossos relacionamentos fraternais com os nossos irmãos. Mas aqui eu dou um destaque ao professor no exercício de sua função como alguém que precisa ser amável com os seus alunos. Vocês sabem, caros irmãos, que uma das grandes razões, isso até já foi objeto de pesquisa, uma das grandes razões para muitas pessoas deixarem de frequentar ou se manterem frequentes na EBD é justamente o quesito relacionamento. E não é só a EBD, é a igreja. Muitas pessoas deixam de frequentar a igreja por não encontrar ali um ambiente favorável para desenvolvimento de amizades. E outras que permanecem porque encontraram na igreja um ambiente favorável para desenvolvimento de amizades. Não é incomum nós encontrarmos pessoas dizendo, olha, eu saí daquela igreja, porque ali terminava o culto, era cada um por si, ninguém se conversava, ninguém conhecia ninguém. Ou então tinha muita intriga, muita coisa, muita picuinha, saí. E fui para outra igreja, não me desviei não, fui para outra igreja. E quando cheguei lá, fui bem abraçado, fui bem recepcionado, os irmãos me trataram muito bem, fiz muitas amizades, o pastor da igreja procurou logo saber quem eu era, onde eu morava, e você olha que está uma bênção. Você já deve ter ouvido testemunhos assim como eu já ouvi, e não foram poucos. Então não basta só ter um professor doutrinado, vocacionado, até com bom conteúdo bíblico e teológico ministrando. Isso não basta, isso é importante, mas não é o suficiente. É necessário que, somando-se a tudo isso, o professor também tenha, e não só ele, o superintendente, o pastor da igreja e os membros de forma geral, busquem desenvolver entre si relacionamentos afetivos. Porque, afinal de contas, a igreja é uma grande família. Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que a sua família espiritual são aqueles que lhe obedecem, são aqueles que andam com ele, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Então, enquanto muitas vezes nós estamos olhando para nossos irmãos como nossos inimigos e adversários, Cristo olha para nós como sua família, com todos os defeitos, como toda família tem, mas Cristo olha para nós como família. Então, a EBD, ela precisa ser esse ambiente família também. Aliás, você, professor, professora, investigue agora a sua própria consciência e se pergunte, será que você tem permitido que a sua sala de aula seja um ambiente família, seja um ambiente acolhedor, seja um ambiente onde todo mundo possa se sentir bem, possa se sentir à vontade de participar, de comentar, de interagir, e às vezes até mesmo de divergir, mas não necessariamente de constituir inimigo em cima de uma divergência, porque a gente pode divergir. A hermenêutica não é uma ciência exata, 1 mais 1 é 2, não. Existem pontos de difícil interpretação da Bíblia Sagrada. Quem admite isso é Pedro, sobre os escritos de Paulo. É o próprio autor da Carta aos Hebreus que admite que há coisas difíceis de se explicar. Então, nessas coisas difíceis, deve haver uma tolerância para a divergência, mas a divergência jamais pode catapultar, alavancar inimizade entre os alunos, ou inimizade entre o professor e o aluno. O aluno não pode ver no professor um soldado adversário. O professor não pode ver no aluno um soldado adversário. A gente tem que acabar com essa história de o aluno colocou o professor contra a parede. Isso é uma linguagem, irmãos, totalmente bélica. É uma linguagem de guerra, né? Quando se colocava alguém contra a parede para fuzilar. Se eu estou dizendo que meu aluno está me colocando contra a parede, eu estou dizendo que o aluno é um inimigo meu
que me colocou contra a parede para me fuzilar. Então, ele é um soldado adversário. Nós não estamos no mesmo exército. Nós não estamos do mesmo lado. Mas, muitas vezes, mesmo no caso daquele aluno pedante, daquele aluno arrogante, encrenqueiro, mas a gente não precisa necessariamente vê-lo como amigo, e sim como um irmão que precisa aprender a perguntar, inclusive, né? Porque nós estamos precisando aprender a perguntar. É um assunto que pouco se fala, mas nós precisamos aprender a perguntar. Existem dúvidas que nós temos, que são dúvidas sinceras, mas nós não sabemos como perguntar. E, às vezes, a forma como perguntamos merece censura. Mas a dúvida em si mesma não merece censura. A dúvida merece ser respondida. Mas, às vezes, o aluno, por N razões, que não vem aqui ao caso discutir, o aluno faz uma pergunta ao professor de uma forma, às vezes, constrangedora, intimidatória, mas o professor que é amável, ele vai saber acolher a pergunta desse aluno sem necessariamente desprezá-lo, sem jogar o bebê com a água suja fora. Porque, às vezes, tem professor que abate o aluno em sala de aula, quando responde com truculência, quando responde devolvendo com a mesma grosseria a pergunta que o aluno fez. Não. O professor amável, ele recebe uma pergunta grosseira, mas ele devolve a resposta de forma sábia, de forma prudente, a quebrantar o coração daquele aluno, caso ele tenha tido uma intenção na sua pergunta, mas buscando transformá-lo. Afinal de contas, todos nós estamos lidando com pedras brutas, como pedras brutas fomos nós mesmos um dia, mas hoje lapidados pelo Senhor. Né? É muito fácil lidar com anjinhos, mas nós precisamos lidar com ovelhas que precisam serem domesticadas, instruídas, que precisam aprender o fruto do Espírito Santo. O livro dos Provérbios nos ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta maldada, a resposta com ira, ela suscita a contenda. Então, o professor de escola bíblica dominical precisa ter esse jogo de cintura e não entender que a sala seja um campo de guerra. A sala da EBD não precisa ser um campo de guerra. E se for um campo de guerra, que seja não professor contra aluno ou aluno contra aluno, mas que seja um campo de guerra onde alunos e professores estão do mesmo lado, combatendo contra as forças do mal. Então, o professor de EBD, ele precisa demonstrar interesse não só pelo conteúdo. Lembra a figura do professor conteudista? Nenhum de nós gostava, vamos ser sinceros. Lá no nosso ensino básico, quando fazíamos lá terceira, quarta, quinta série, nenhum de nós gostava de professor conteudista, que só falava, escrevia, e não dava espaço para responder dúvidas dos alunos, e não trazia uma ilustração, e não trazia um recurso didático diferente. Era só escrever textão no quadro e depois dizer para os alunos copiarem. Nenhum de nós gostava dessa metodologia. Então, por que nós reproduzimos isso muitas vezes em sala de aula, né? Só o professor fala. Não, porque tem muito conteúdo. Não, vamos para frente porque a gente tem muita coisa para ensinar. Espera aí. Vamos ouvir os alunos. Vamos interagir com os alunos. Demonstre interesse não só pelo conteúdo que você preparou, demonstre interesse pelo aluno, porque o conteúdo que você preparou precisa ser relevante para o aluno. Você preparou um conteúdo para fazer sentido ao aluno, para tocar o coração do aluno, para transformar a vida do aluno. Se o professor prepara um conteúdo apenas para dizer que preparou, que conhece muito, que tem muito domínio daquela matéria, isso é um tipo de ensino arrogante, soberbo, pedante, petulante. A EBD não precisa desse tipo de professor, que prepara muita coisa para dizer, eu sei, eu domino a matéria, e eu tenho muita coisa a dizer a vocês, vocês estão aqui apenas para me ouvir. Não. O bom professor de EBD, ele tem que sempre se certificar de que o seu aluno está ouvindo, entendendo, absorvendo, e que essa palavra está penetrando o seu coração, sua alma, seu espírito, fazendo sentido no seu interior e provocando mudanças que se traduzem no dia a dia. O que do primeiro trimestre mudou na vida de meus alunos? Você, professor, professora, já fez essa autoavaliação? O que de todas as lições do segundo trimestre impactou e transformou a vida dos seus alunos? O que você viu mudar, de forma clara, o que você viu mudar na vida dos seus alunos ao final do primeiro semestre de 2022? Você já parou para se perguntar isso? Porque se você não parou ainda para perguntar, então você não está demonstrando ser um professor amável. Você até pode ser um professor inteligente, você até pode ser um professor instruído, mas você não está demonstrando ser amável porque você não está demonstrando o básico do amor, que é importar-se com o outro. E o que é importar? Importar é trazer para dentro de si. O que são coisas importantes? Coisas importantes são coisas que nós trazemos de fora para dentro de nós. Então, se o meu aluno é importante para mim, eu tenho que trazer esse aluno para dentro de mim, para o meu coração.
Então eu vou orar por ele, eu vou desenvolver amizade com ele, eu vou procurá-lo durante os cultos da semana, eu vou procurá-lo durante a semana, inclusive usando bem as redes sociais para isso, WhatsApp, Telegram, Facebook. Eu vou procurar o meu aluno para saber se ele está bem, se ele está vivendo a palavra. Eu vou orar por ele, eu vou aconselhá-lo com sabedoria, porque o meu interesse não é só no conteúdo que eu tenho a oferecer. O meu interesse é saber o quanto esse conteúdo está tocando, impactando, modelando os hábitos, as palavras, as atitudes do meu aluno. Afinal de contas, muito bem diz o professor Marcos Tuller, o bom professor não é aquele que ensina bem, é aquele cujos alunos, com ele, aprendem bem. Então, os meus alunos são a minha régua. Os meus alunos é quem medem a qualidade de professor que eu tenho, que eu sou. Não é o que eu penso que eu sou. É aquilo que os meus alunos vivem em função do que eu reparto com eles, o que eu construo com eles, o que eu ensino a eles. O quanto eles têm correspondido com essas minhas aulas, com este meu ensino. Se não há transformação, se não há mudança de vida, então há que se perguntar se não está havendo uma deficiência minha, em termos de conteúdo, em termos de relacionamento, em termos de compromisso espiritual, de oração, de intercessão. Mas aí fica, então, para a meditação de cada um, esse terceiro aspecto. O professor ideal, ele precisa ser amigo de seus alunos. Quando somos amigos, nós cativamos. Quando somos amigos, nós vemos os alunos não apenas como meros números, para encher caderneta de classe. Nós vemos nossos alunos como nossos irmãos, ou até mesmo como nossos filhos espirituais, aos quais devemos querer muito bem e vê-los finalmente na glória junto conosco e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto aspecto do perfil ideal de um professor de EBD, responsável. O professor da EBD precisa ter responsabilidade. Há um capítulo também no meu livro, Reflexões Contundentes sobre EBD, quem não adquiriu, já está convidado a adquirir, onde eu digo lá que o professor de EBD, ele é voluntário, mas a voluntariedade não implica em irresponsabilidade. Porque tem gente que pensa que ser voluntário é ter a liberdade de fazer o trabalho assim, de qualquer jeito, como dizemos, empurrando com a barriga, sem compromisso, não porque ninguém está me pagando, não porque eu não trabalho para pastor, não porque a igreja não assinou minha carteira. Então é assim, quando eu vou dar aula eu vou, quando eu não vou dar aula eu também não vou. E se eu quiser ficar em casa dormindo até 11 horas do dia, eu também não devo nada a ninguém, eu fico, porque já trabalhei muito também durante a semana. Tem esse tipo de pensamento, o professor que não é vocacionado, está apenas tapando um buraco, então falta ali o amor. E Paulo diz que todas as coisas devem ser feitas com amor, mas o professor vocacionado, ele não vai ter esse amor porque não tem essa chamada e não tem esse dom. Ele não tem esse prazer de ensinar. Ou então vai dizer isso o professor que é vocacionado, mas ele está sendo negligente à sua vocação. Porque quando você é chamado por Cristo, quando você é chamado por Deus, é como Paulo disse aos servos. Eu acho que foi lá na carta ou aos Efésios, aos Colossenses, que Paulo diz: vocês, servos, sirvam aos seus senhores, não apenas quando na aparência, na frente deles, mas mesmo na ausência deles. E sirvam com zelo. Aí Paulo diz assim: porque ao Senhor servis. Ora, se um escravo na casa, trabalhando para o seu senhor humano, ele, na medida que serve ao seu senhor, ele está servindo ao supremo Senhor Jesus, que dirá nós, quando servimos a noiva do Cordeiro, quando servimos a igreja de Deus, muito mais nós estamos, por isso, servindo ao nosso Senhor. Jesus diz que, no dia da prestação de contas, muitos adentrarão as mansões celestes ouvindo o Senhor dizer: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eles até vão ficar surpresos. Quando, Senhor, fizemos isso? Nós nunca te vimos pessoalmente. Todas as vezes que fizerdes isso a um dos meus pequeninos, a mim estiveram fazendo. Ora, se quem dá um copo de água fria a um servo de Deus está, por isso, servindo a Jesus, muito mais quem ensina em uma escola dominical, ensina a palavra para a formação do caráter, muito mais você está servindo também a Jesus. Então, observe a grande responsabilidade que nós temos. Pode não ter salário de igreja, mas há recompensa para o seu trabalho, diz o Senhor. Quando a Bíblia fala de galardão, o que são galardões? São recompensas. Você consulta lá a palavra no texto grego para galardão, é a mesma palavra que se usa para salário na língua portuguesa. É a mesma palavra que se usa para pagamento na língua portuguesa.
Porque a salvação é de graça, mas os galardões são recompensas mediante trabalho realizado. E trabalho com qualidade, não é trabalho de palha, de feno, de madeira, não, porque também tem esse tipo de trabalho, que só tem aparência, mas não tem a essência. Aí Paulo diz, quando passar pelo fogo do julgamento divino, vai virar pó, não vai sobrar nada, mas vai escapar como que pelo fogo, vai ser salvo por um triz, porque a salvação é por graça e não por obras, mas os galardões são por obras. Cada um vai receber na medida do que serviu, na medida do que trabalhou, na medida do que cooperou. E não é só o que fez, mas o como foi feito. O compromisso, a responsabilidade, o engajamento, o amor, o sentimento que você colocou naquilo que você fez. Então, quem diz, pastor não está me pagando, igreja não está me pagando, então eu vou quando eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser, é gente irresponsável, que não entende o peso de sua chamada, do seu ofício, que não sabe o que significa igreja, que não sabe o que significa corpo de Cristo, que não sabe o que significa obra de Deus, que não sabe o que significa galardão, recompensa, não sabe. Ainda que não tivéssemos a promessa de nenhum galardão, ainda assim teríamos que ser responsáveis do mesmo jeito, por gratidão. Por gratidão. A simples gratidão já nos moveria a realizar um serviço eficiente de qualidade para o Deus que nos salvou do pecado e que nos garante vida eterna. Ainda que não tivéssemos nenhuma promessa de coroa, de pedrinha branca com novo nome escrito, de galardões, de reinar com Cristo, ainda que não tivéssemos nada disso como promessa, movidos pela gratidão da salvação da graça, nós deveríamos ser responsáveis. Ora, irmão, se você trabalha para os homens lá fora, você tem horário a cumprir e você deve cumprir. Você tem um serviço, você tem atribuições na empresa e você busca dar conta delas de forma responsável. Por que na obra de Deus as pessoas querem fazer de qualquer jeito? Por que tem professor que só vai a EBD no dia em que vai ensinar? No dia que não vai ensinar, ele fica em casa. Por quê? Porque a obra dos homens você dedica mais atenção e a obra de Deus você dedica menos atenção. Porque a obra dos homens você faz com todo esmero, com todo empenho, enquanto que a obra de Deus você faz relaxadamente. Cuidado, porque Deus, o Senhor da obra, é também Senhor da sua vida e é Senhor da sua eternidade. A sua vida e a sua eternidade está na mão desse Deus que é Senhor da obra que você tem negligenciado. Cuidado, porque você pode estar pondo a sua vida a perder por conta da negligência não tratada e por conta da desobediência à orientação que Deus claramente lhe tem dado, inclusive por meio dessa ministração, que busca tirá-lo da zona de conforto, rever seus conceitos, rever sua posição e melhorar suas atitudes no reino de Deus. Então tenha compromisso com a EBD, seja zeloso quanto à frequência, esteja lá toda semana, evite ao máximo admitir compromissos, firmar compromissos que lhe tirem da escola dominical. Tem gente que qualquer horazinha extra que vê pela frente, ele quer fazer, ao sacrifício de quê? Dos compromissos na obra de Deus, e muitas vezes até dos compromissos com a família, sacrificando por conta de trocados, que não vão salvá-lo, que não vai pagar todas as contas, que não vai resolver todos os problemas. Pontualidade, cumprindo com o seu horário, qualidade do conteúdo, tenha responsabilidade. Professor que vai ensinar no domingo, pega na lição só no sábado à noite. Eu sei que isso é batido, já está virando clichê. Todo mundo que ensina professor de EBD diz isso. Mas por que todo mundo diz isso? Porque continua sendo uma realidade. Continua sendo uma realidade. Professores trabalhando na base do improviso. Eu tenho dito, irmãos, que improvisação tem que ser uma técnica e não um método. É técnica por quê? Porque é algo que você usa diante de uma necessidade para amenizar um problema. Então você preparou o data show, mas chegou na igreja, faltou um cabo, ou faltou energia, ou sei lá, alguma coisa foi danificada no meio do caminho. Você vai deixar de dar aula por conta disso? Não, você vai lá e improvisa. No meio do caminho sofreu um assalto, Deus o livre, levaram tua bolsa, tua pasta, tu chega na igreja de mãos vazias, até a revista levaram. Vai deixar de dar aula por conta disso? Improvisa. A improvisação, ela vai acontecer diante de uma necessidade. Você não prevê uma circunstância, você não planejou uma circunstância adversa, mas diante dela, você, que tem uma boa técnica, habilidoso, tem jogo de cintura, você vai se desincumbir ali e vai dar conta do recado. Poderá ter um prejuízo de falta de um recurso audiovisual, não tem problema, mas você dá a aula, e uma aula boa, você integra o aluno na aula. Agora, toda semana você improvisar, aí demonstra negligência. O professor que quer improvisar toda semana não é um professor habilidoso, é um professor relaxado, que não tem planejamento, que não estuda a lição, que não prepara os recursos didáticos que vai usar, que não planeja antes adequadamente as dinâmicas de grupo que ele vai aplicar em sala de aula.
Aí chega sempre ao Deus dará, seja o que Deus quiser, segura na mão de Deus e vai. Né? Aí chega dentro dos alunos, já chega com conversa fiada, porque hoje eu estou só com o cabo do machado, porque passei a semana inteira trabalhando, correndo, viajando, não tive tempo de estudar a lição, mas vamos aqui dar uma lida e ver o que é que o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo não vai falar nada. O Espírito Santo não vai falar nada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas e não em nossa preguiça, e não em nossa negligência. Professores negligentes não esperem contar com o auxílio do Espírito Santo. Professores preguiçosos e responsáveis não esperem contar com o auxílio do Espírito Santo. Donald Dee, teólogo pentecostal britânico, dizia: não use a unção do Espírito Santo como desculpa para a sua preguiça. Tem um ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quer ter o Espírito Santo como seu parceiro? Seu parceiro ele será. Se esforce, se dedique, estude, leia, prepare, planeje sua aula, faça, escreva seu esboço, prepare antecipadamente os recursos que você vai utilizar, ponha em uma checklist, anote tudo. O que é que você vai levar domingo para a EBD? Vai levar data show, vai levar computador, precisa de fonte para ligar na energia, precisa de cabo HDMI. Prepara uma checklist, professor. E quando for no sábado à noite, não é no domingo de manhã, não, é no sábado à noite. Junta todo esse material e anota ali, marca ali o xizinho, se você já organizou tudo. Tá aqui, computador, pronto, preparado. Cabo HDMI, preparado. Vou precisar de folhas de papel ofício para aplicar uma atividade em sala de aula. Já estão aqui separadas. Pronto, ok. Então você confere a sua checklist para que você não tenha problemas na manhã seguinte, saindo às pressas, muitas vezes tendo que deixar a classe sozinha, largada, para ir em supermercado atrás de papel, de tesoura, de cola, de não sei o quê, e aí acaba que prejudicando a aula, que poderia ter sido uma bênção se houvesse o devido planejamento com responsabilidade. Então, professores e professoras de EBD, sejamos responsáveis, porque nós não estamos lidando com qualquer obra, estamos lidando com a obra de Deus. Quinto, professor de EBD deve ser um pesquisador. Está sempre lendo, ouvindo, assistindo, ampliando o conhecimento e se atualizando e apurando o seu senso crítico. Senso crítico aqui, irmãos, não é o senso de ficar julgando e condenando todo mundo, não. Essa palavra crítica tem sido muito mal interpretada e sempre utilizada de forma pejorativa. Mas crítica é avaliação, é exame, é ter percepção acurada acerca das coisas. Quando falamos de senso crítico, não é senso condenatório, recriminador. Não, senso crítico é o senso de julgamento, no sentido de ser capaz de avaliar, ser capaz de interpretar dados, de interpretar informações e emitir juízo de valor. Sim, porque nós estamos emitindo juízo de valor a toda hora. A toda hora nós estamos emitindo juízo de valor. A gente pega um livro, vai ler, no final a gente sabe dizer se o livro é bom ou se não é. É um senso crítico. Você leu a revista, você lê com senso crítico. Você vai ver se o comentarista alcançou os objetivos que estão lá na própria revista ou não. E algumas vezes, infelizmente, não alcançam. Às vezes colocam objetivos lá que não tem nada a ver com a lição. Coloca referência na leitura diária que não tem nada a ver com a lição da semana. Eu tenho dito isso com frequência lá no nosso grupo de mentoria no Telegram. Já fiz essa crítica, inclusive, a comentaristas da própria CPAD, aos quais tenho acesso. Já fiz essa crítica. Ô, pastor, por que colocaram essa referência aqui? De que modo essa referência da leitura diária da segunda-feira ajuda a entender ou aprofundar a lição da semana? Por que não colocaram outros tantos textos bíblicos ótimos que ajudariam os alunos dia a dia a ir se preparando para a lição do domingo? Eu já fiz essa crítica diretamente a quem devia fazer. E de quando em quando faço isso, essas observações para os professores que estão sendo mentoreados por mim, para que eles se preparem devidamente para ensinar com a melhor qualidade possível o conteúdo daquela semana, de forma a garantir progressão no conteúdo. Um ensino sistemático, lógico, bem organizado. Porque a EBD também não é uma coxa de retalho, não, que você chega lá e fica disparando versículos à torta e à direito, só porque está na Bíblia, e vamos citando, e citando, e citando, e não. Irmão, não basta só citar a Bíblia. Tem que citar a Bíblia de forma organizada, de forma coesa. Lembra lá de coesão nas aulas de língua portuguesa? O que é coesão? São frases bem concatenadas, frases que juntas constituem uma boa argumentação, uma sólida argumentação. Coesão é juntar, é ligar de forma lógica frases, orações, enunciados, ideias. Então o ensino da EBD precisa ser assim. Eu vou falar de salvação na EBD, não faz sentido eu ficar citando dízimos e ofertas já de Malaquias. Eu vou falar sobre batismo em águas, não faz nenhum sentido eu ficar falando de Gideão e os 300 que beberam água no rio.
Só porque uma coisa, batismo em água, se fala de água, e Gideão levou 300 para beber em água, tem uma coisa a ver com a outra? Não tem. Então não há coesão. Mas porque está na Bíblia, aí eu vou pegar uma aula sobre batismo, aí eu vou ficar citando Gideão, Jefité, Jó, Débora, Davi. Mas está na Bíblia, sim, está na Bíblia, mas não está dentro do assunto. Não há coesão, não há ligação, não há conexão com o assunto. Então, o professor pesquisador, ele tem esse senso crítico. Ele é capaz de examinar e de julgar isso. Inclusive, até mesmo para conduzir bem a participação dos alunos em sala de aula. Porque também não adianta só deixar a porta aberta para os alunos falarem, comentarem, participarem, e ficar aquela evasão constante do assunto, comentando de tudo, e acaba saindo do assunto, acaba não cumprindo o programa que está lá na lição, na aula daquela semana. Então, o professor pesquisador, ele vai ler, ele vai ouvir outros mestres, né? Você tem aí o YouTube hoje, terça-feira, essa hora, você entra no YouTube, digita o título da lição da semana que vem, você já vai encontrar muitos links, muitos professores já comentaram a lição de domingo que vem. Se você entrar, por exemplo, na sexta-feira de manhã, você já vai encontrar lá o meu comentário, né, do EBD Inteligente lá no nosso canal no YouTube. A gente tem a nossa aula ao vivo, as lições de adultos às quintas-feiras, e a gente deixa em modo público na sexta-feira pela manhã. Então, você tem muito conteúdo disponível hoje. Você tem um livro de apoio. Você tem livros aí hoje que você compra a um baixo custo, a um baixo investimento, e professor, irmãos, não pode ser mesquinho, pão duro, muquirana, avarento, não. O professor tem que investir em si, no seu ministério. Puxa, eu sou vocacionado para o ensino, então eu tenho que investir em quê? Em coisas que me ajudem a ser um professor melhor. O que é que pode me ajudar a ser um professor melhor? Um curso de teologia vai me ajudar a ser um professor melhor. Livros, comentários bíblicos, dicionários, enciclopédias, teologias sistemáticas vão me ajudar a ser um professor melhor. Bíblias de estudo vão me ajudar a ser um professor melhor. Eventos virtuais como este que aqui está acontecendo vão me ajudar a ser um professor melhor. Então, tanto quanto possível, eu vou dar atenção a isso. Você, professor vocacionado, ouça mais. Ouça mais. O cara que quer ganhar dinheiro, ele só vai ler sobre dinheiro. Ele só vai acompanhar os coaches lá do YouTube, do Instagram. Por quê? Porque a meta dele é essa. Se eu quero aprender autodidaticamente para ser um costureiro, uma costureira, um mecânico, um pintor, eu vou tentar, ao máximo, assistir só pessoas que tratam disso. Ler só pessoas que escreveram sobre isso. Então, se eu sou um educador cristão, se eu sou um professor de Bíblia, eu vou dedicar a minha maior atenção a quê? A quem está falando de Bíblia, a quem está falando de teologia, a quem está falando de educação cristã. Aliás, professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui a você. Quais as páginas de EBD que você segue no Instagram, no Facebook? Quais os canais de EBD, de educação cristã e de teologia que você se inscreveu neles e você os acompanha regularmente no YouTube? Se você não é capaz de citar agora, de imediato, pelo menos 3, isso demonstra que você não acompanha pelo menos 3 regularmente. Você não acompanha. Mas Deus não foi quem deu mestres à igreja para ajudar a igreja? Inclusive, muitos mestres que estão fazendo um ótimo trabalho virtualmente. Porque, por exemplo, eu, Tiago Rosas, não posso estar em todo o Brasil ao mesmo tempo. Mas o meu trabalho está lá, na minha página no Instagram, no Facebook, no YouTube, e vocês, a qualquer momento, podem assistir. Em uma live como essa, a gente tem a capacidade de alcançar gente do Brasil inteiro que não teria condição de pagar passagens para ir, por exemplo, a um congresso nacional de escola dominical em Fortaleza no mês de novembro, como vamos ter a CPAD organizando. E eu vou estar lá, inclusive, também, não como ministrante, como ouvinte, assim como já participei nos 3 últimos congressos nacionais, vou participar desse também, porque todos nós precisamos aprender mais. Mas nem todo mundo tem condição de se deslocar de sua cidade para ir a um congresso assim. Mas o conteúdo que esse congresso vai oferecer, você pode encontrar em vários canais, em várias plataformas, nas redes sociais e nos livros. Então, você, professor, invista dinheiro, porque não é gastar, é investir. Separe uma cota do seu orçamento mensal. Separe. Ai, Tiago, mas minha renda já é tão apertada, minhas finanças já são tão apertadas. Olha a Deus. Peça a Deus sabedoria para administrar, porque tem gente que só pede porta de emprego, mas não pede sabedoria para administrar as finanças. Às vezes, você não precisa, não é de mais dinheiro. Às vezes, você precisa de sabedoria de Deus para administrar a renda que tem. Peça. A partir de hoje, peça, Senhor, me dê sabedoria para administrar meu salário, de forma que eu nunca deixe de dizimar, de forma que eu nunca deixe de honrar meus compromissos em família, e de modo que eu sempre tenha, Senhor, um saldo positivo para também investir no meu crescimento bíblico, teológico, didático, pedagógico, como professor que tu, Senhor, me chamaste para ser. Então, me ajuda, Senhor. Coloca pessoas boas para me orientarem, para me mentorearem. Vocês têm aí o pastor André Moreira com o perfil EBD em questão. Vocês têm o Tiago Rosas com o EBD Inteligente. E outros muitos que estão fazendo um trabalho semelhante ao nosso. Para quê? Para ajudar vocês.
com um pouquinho mais de experiência que temos, um pouquinho mais de bagagem de leitura que temos, um pouquinho mais de chão de igreja que temos, estamos aí ajudando outros que estão chegando agora, ou que estão há pouco tempo. E nós vamos assim, então, ouvindo, aprendendo, assistindo, ampliando nosso conhecimento, atualizando nosso conteúdo, nossas informações, apurando nosso senso crítico para quê? Para sempre oferecermos o melhor conteúdo possível aos nossos alunos. Então, professor, professora, seja um bom leitor, seja um bom investigador, seja um garimpeiro, garimpe, busque as pepitas valiosas de ouro, viu? Porque para os nossos alunos a gente não serve pedra, a gente não serve madeira e a gente não serve palha, a gente serve pepitas de ouro, joias preciosas, diamante, porque somente isso sobrevive, somente isso subsiste ao fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, precisa também ter cuidado onde você pesquisa. As suas fontes. Não basta só dizer eu estou lendo, eu estou pesquisando. Onde você está lendo? Em que fonte você está bebendo? Não é? Fontes contaminadas não servem. Então tenha muito cuidado. Quais os livros que você está lendo? Não é só comprar livro para encher prateleira. Livro cheio de heresia. Livro de teólogos liberais. Cuidado. Livros de cessacionistas que zombam dos dons espirituais, descrentes dos dons espirituais. Cuidado. Cuidado que você, às vezes, por não ter uma sabedoria, por não ter o senso crítico de saber examinar, discernir, você pode acabar levando embaraço aos seus alunos em sala de aula e dizendo, não, mas foi o doutor quem falou. Foi Russell Norman Champlin quem falou. Ora, o Champlin, por quem temos grande respeito, indubitavelmente foi um grande teólogo, deu grande contribuição à igreja, mas o Champlin ele tem algumas defesas que são, se não heresias, são no mínimo estranhas. No mínimo, na melhor das hipóteses, são estranhas. Para não dizer heréticas. Você pega, por exemplo, a enciclopédia de Russell Norman Champlin, a própria editora Agnus fez questão de colocar uma nota, informando que ali ela não endossa tudo o que o Champlin escreve, mas ela publicou para que, a grosso modo, essa obra possa servir à Igreja do Senhor, e de fato serve, mas você precisa comer o peixe e jogar fora as espinhas. Quando Champlin, por exemplo, diz que no final todas as pessoas serão salvas, porque Cristo morreu por todos, e a obra da salvação vai se concretizar sobre todos, então essa interpretação universalista de Champlin, eu não vou levar para a sala de aula. Ah, porque foi o doutor. Pode ser quem for, pode ter pós-doutorado. Isso eu não levo para a sala de aula. E se levar, levo apenas como informação, atribuindo a fonte, mas trazendo a refutação. Como, inclusive, o tradutor da obra, porque o Champlin escreveu originalmente em inglês, mas há um tradutor da obra para o português, que, inclusive, esse tradutor, ele coloca dentro da própria enciclopédia do Champlin uma refutação à tese universalista do Champlin. Então, o professor precisa... E eu estou citando o Champlin, que é só um dos casos. Você pode ler, por exemplo, Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano calvinista. Tenho respeito por Augusto Nicodemos, é meu irmão em Cristo Jesus. Não por isso deixa de ser meu irmão, não por isso deixará de ir para o céu. Mas o Augusto Nicodemos tem um viés sensacionista. Então, eu não posso pegar lá o livro dele sobre Pentecostes e a Igreja, que é um livro que eu tenho aqui, já li, e já fiz uma crítica sobre esse livro nas minhas redes sociais. Eu não posso pegar as informações que o Augusto Nicodemos traz nesse livro e levar para a minha classe da Assembleia de Deus como sendo a verdade, como sendo a sã doutrina, porque foi o reverendo Nicodemos quem disse, tenho grande respeito por ele, mas discordo do cessacionismo dele. Então, o professor ele pode ler de tudo, mas como disse Paulo naquela regrinha áurea do investigador cristão, examinai tudo, retende o que for bom. Sexto, o professor de EBD precisa ser um comunicador. Ora, irmãos, nós somos proclamadores, ensinadores, pregoeiros da palavra de Deus. Então, nós, naturalmente, como parte do nosso ofício, do nosso trabalho, nós somos o quê? Comunicadores. Precisamos aperfeiçoar a nossa fala, a nossa linguagem, a nossa expressividade oral e também corporal, né? Porque a gente não fala só com a boca, a gente também fala com o corpo. Nossas mãos, nossos braços, nossa expressão facial, nossa postura, até mesmo nossa vestimenta fala. Só para vocês terem uma ideia, e foi proposital. Eu estou aqui com a camisa por baixo desse casaco, que tem a imagem de um tubarão. Deixa eu levantar aqui mais para vocês verem. Tá vendo aqui, olha? Tem a imagem de um tubarão. Isso aqui é uma camisa. Eu estou aqui no meu ambiente doméstico, estou em casa. Se eu não tivesse agora aberto esse casaco e mostrado esse tubarão, vocês não iam adivinhar que tinha um tubarão aqui. O tubarão em si mesmo não há nenhum problema com ele, porque é um bicho que Deus criou, né? Mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que se eu viesse aqui, ó, a essa altura assim, aberto, com esse tubarãozão aqui no meio, alguns irmãos
iriam, com alguma sensibilidade, estranhar. Ah, irmão Tiago vem ministrar para professores de EBD com esse tubarãozão aí na camisa dele, pelo amor de Deus, né? Os mais tradicionais poderiam até recriminar pelo fato de não estar aqui de terno e gravata, né? Mas eu estou tranquilo porque o pastor André também não está, não, e é pastor, né? Não está de terno e gravata, e de fato não precisa. Mas, veja, um simples símbolo, ele também fala, ele também comunica alguma coisa, né? Então o professor tem que ter cuidado. A professora, por exemplo, uma vez eu orientei uma irmã, porque ela foi à igreja com uma blusa que tinha vários símbolos da nova era. Irmã simples, humilde, na ingenuidade dela, comprou uma blusa que ela achava muito bonita, mas era uma blusa com vários símbolos da nova era. Agora imagina uma professora de EBD, chega em uma classe de EBD para falar de relativismo moral, relativismo espiritual, para falar das heresias do nosso tempo, das distorções morais e filosóficas do nosso tempo. Aí a professora chega de forma ingênua, com uma blusa cheia de símbolos da nova era, né? Aquele pé de galinha, aquela cruz de Santo André, né? Que é aquela cruz virada para baixo, né? Aquele símbolozinho do pé de maconha, né? Da folhazinha de maconha, que é o símbolo pró-liberação das drogas. Às vezes chega com uma blusazinha, com aquele punhozinho, a mão de uma mulher cerrada assim para o céu, né? Que aponta para os movimentos feministas. Aí a irmã, né, que comprou, porque ia passar na loja, estava lá liquidação, né, 50% de desconto, e a irmã precisa de blusa, comprou, pronto. Aí chega com o verdadeiro outdoor da nova era para dar aula na EBD. Estou dizendo isso só para os irmãos verem como até mesmo as nossas vestimentas falam também. Mas eu não quero ainda nem ir tão longe, eu quero aqui ficar na questão da fala propriamente. O professor, enquanto comunicador, precisa se expressar bem, com clareza, com boa entonação. Não pode ter aquela voz tímida, baixinho. Eu fico agoniado, irmãos, quando eu estou numa classe com 20, 30 alunos e fica lá o professor da frente, parado, estático, inamovível. Parece que os pés estão colados no piso da igreja. E ainda fica com aquela vozinha baixinha, falando só para os irmãos ali, interagindo só com os irmãos da frente, enquanto a galera do fundão, permita-me essa expressão, a galera do fundão está só cochichando, bochichando, ou tentando entender, mas não consegue. E aquilo acaba gerando uma dispersão da atenção dos alunos. Professor, pelo amor de Deus, sem precisar gritar, porque eu sei, ninguém precisa me dizer. Eu sei que a realidade da maioria das nossas igrejas é de 3, 4, 5 classes funcionando dentro de um mesmo espaço, na nave da igreja, como dizemos, dentro ali do templo, daquele grande salão. E às vezes os volumes das vozes se, né, atropelam e acaba uma sala prejudicando a outra, distraindo a outra. Eu sei que isso acontece. Mas isso também não pode ser justificativa para um professor ficar 1 hora e meia inerte, parado diante da classe, inamovível, falando com voz monótona e enfadonha. Às vezes, até quando conta algo engraçado, a expressão facial não acompanha o algo engraçado que ele está contando. Nem parece que ele contou algo engraçado, de tão sisudo, de tão bronco que é a sua expressão facial. Parece que ele está com um problema nos braços, que ele não mexe não mexe os braços, não mexe as mãos, não pisca os olhos. Comunique-se bem. Fale olhando nos olhos de seus alunos. Interaja com eles. Movimente-se. Movimente-se. Se não pode erguer a voz muito alto para não prejudicar outras salas, erga a voz o suficiente para garantir que quem está lá atrás possa lhe ouvir. E de quando em quando se mexa, vá para o meio, vá para o final da aula, volte, esteja ali se movimentando até mesmo para garantir a atenção dos alunos em você. Porque isso está comprovado, isso é científico. A pessoa só consegue se concentrar no mesmo ponto fixo por até 7 minutos. Depois disso, a atenção se dispersa. Então, você diz, meu aluno está aqui na sala. Ele está de corpo presente, mas a mente está longe. Já se dispersou. Por quê? Porque você está ali parado, estático e em voz monótona. Use bem a sua voz, use bem o seu corpo, se utilize bem de recursos audiovisuais, leve imagens, faz parte da comunicação. Leve imagens, use o quadro, seja o quadro branco, o quadro negro, o que você tem aí. Se você tem a graça de ter uma sala fechada só para a sua classe, use TV, use data show, faça dinâmicas de grupo, enfim, varie os seus métodos, mas garanta que você está falando, seus alunos estão lhe ouvindo, entendendo e participando com você do processo de ensino-aprendizado. Do processo. Porque os seus alunos não são apenas sujeitos passivos, recebendo o conteúdo que você leva. Seus alunos são sujeitos ativos no processo do próprio aprendizado que eles ali estão para receber. Eles são ativos nesse processo. Eles também têm voz, eles também têm vez, eles também têm algo a contribuir.
Então, seja um bom comunicador, desenvolva a interação, integre o seu aluno, garanta que todos estão ali com você na aula, no conteúdo, na lição, e não apenas ali com você de corpo presente, enquanto a mente está distante. Sétimo, que é continuidade do ponto anterior, ser dinâmico. O professor de EBD, ele precisa ser dinâmico. Vocês sabiam que a palavra dinâmico, ela tem a mesma origem da palavra poder na língua grega? Atos 1:8, quando Jesus disse aos seus discípulos, vocês receberão poder, a palavra ali é dínamos, que é a mesma palavra que origina a palavra dinâmico. Aliás, a pronúncia, como a escrita, é até muito semelhante, percebe? Dínamos, no grego, lá de Atos 1:8, se traduz literalmente por poder. Dínamos, vocês receberão dínamos. E do dínamos vem a palavra dinâmico. Então, o que é o professor dinâmico? É o professor poderoso. É o professor elétrico. É o professor energizado. É o professor que tem alegria, que tem fervor, que é interativo e criativo. E busca sempre novas estratégias para comunicar. Por isso que eu disse que esse ponto é a continuidade do anterior. Ele busca novas estratégias para comunicar a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus. Ele não busca nova palavra. Ele busca novas estratégias para comunicar a mesma palavra. Agora, de forma atraente e evitar a mesmice. Professor Lécio Dornas escreveu um livro intitulado Vencendo os Inimigos da Escola Dominical. Um ótimo livro que eu recomendo demais vocês adquirirem. Vencendo os Inimigos da Escola Dominical, publicado pela editora Agnus. Nesse livro, o professor Lécio Dornas, que é inclusive o editor-geral daquela também ótima Bíblia da Escola Bíblica, quem ainda não tem essa Bíblia, adquira. Bíblia da Escola Bíblica. É uma parceria entre a SBB e a editora Esperança. A edição geral dessa Bíblia é também do Lécio Dornas. E ele fala que um dos inimigos da escola dominical é justamente a mesmice, a monotonia. O que é mesmice? O que é monotonia? Observe, mono significa um só. Tonia vem de tom. Então, monotom é aquela coisa que só tem um tom. Seja um tom musical ou um tom de cor, né? Quase sempre um tom cinza. Ô, meus irmãos, não sejamos monotemáticos, não sejamos monótonos, basta que sejamos monoteístas, que creiamos em um único Deus. Mas sermos monótonos em sala de aula, não. Temos um tom. Sabe o que é ter apenas um tom? Eu pergunto a você agora para ficar assim bem didático, bem claro. O que você prefere? Imagens em preto e branco ou imagens em cor? O que é que você prefere? Fotos em preto e branco ou fotos em cor? Eu creio, irmãos, que a maioria de nós prefere o colorido, como Deus criou. Deus não criou o mundo monótono. Deus não criou o mundo monocromático. Deus criou o mundo belo, colorido, com diversidade de vida animal, vegetal, diversidade de cores, luzes, sons. Então, a EBD não pode ser monotemática, monocromática e monótona. Professor que todo domingo os alunos já sabem como ele vai começar, como ele vai terminar. Ele fala uma palavra, os alunos já sabem o que ele vai falar em seguida. Professor muito previsível. Professor que não tem nenhuma criatividade, não tem nada de novo. Desculpa dizer, professor insosso. Professor insípido. Irmão, pelo amor de Deus, sejam sinceros, quem de vocês gosta? Quem de vocês gosta de uma comida insípida? Mesmo você, professor, professora, que por restrição médica precisa se alimentar de comida sem sal, mas eu tenho certeza que você come sem gosto. Você não come assim, irmão, eu adoro comida sem sal. Olha, por mim, mesmo que Jesus me curasse amanhã de pressão, eu só ia comer comida sem sal. Eu duvido, estou com 32 anos, ainda não conheci ninguém que tenha dito, eu gosto de comida insossa. Mas sabe que muitas vezes nossas aulas são insossas? Sabe que muitas vezes nossas aulas são insípidas, sem graça, sem novidade, sem energia, sem eletricidade? Irmão, você consegue imaginar a vida hoje sem eletricidade, sem energia? Essa aula aqui não seria possível. Essa comunhão que nós vimos aqui antes da aula começar, o pastor André conversando, brincando com os irmãos, nada disso seria possível se não tivesse eletricidade. É a eletricidade que permite tudo isso. Antes da internet vem a eletricidade, porque sem eletricidade não há internet. Então a aula precisa ser elétrica, a aula precisa ter fervor, a aula precisa ter gosto, precisa ter sabor, precisa ter tempero, precisa ter dinamismo. Professor, qual foi a última vez que você levou uma imagem, uma gravura,
Nem que seja uma cartolina que você mesmo produziu, que você mesmo escreveu. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você usou o quadro branco na sua igreja? Qual foi a última vez que você fez uma aula de campo com os seus alunos? Qual foi a última vez que você fez uma aula fora do ambiente da sala de aula com os seus alunos? Essa mesmice, ela adoece. É igual o corpo humano, irmãos. Se a gente não se exercitar, se a gente não caminhar, se a gente não sair para tomar um sol, fica só dentro de casa deitado ou sentado o dia todo, vai desenvolver doença, vai atrofiar. Tem muita EBD atrofiando, adoecendo. Por quê? Porque está faltando criatividade. Deus é criativo. E esse atributo ele tem compartilhado com suas criaturas. Coloquemos em prática. Oitavo, já estamos caminhando para o final. Também é parte do perfil ideal de um professor de EBD a humildade. Veja que nós vamos, como eu disse, num ping-pong. A gente vai para aspectos morais, aspectos práticos, aspectos espirituais, aspectos relacionais, né? Aí eu chego na humildade. O professor da EBD, ele precisa saber ouvir, sentar para aprender, se permitir, ele se permite ser aconselhado e aperfeiçoado. Porque você sabia que enquanto eu estou ministrando isso aqui, algumas vezes tem professor que diz assim, isso aí é tudo besteira, é muito bonito falar essas coisas aí, mas na prática nada disso funciona. Funciona sim. Eu quero dizer para você, eu não estou agora falando como um profeta, não. Eu estou chutando aqui um palpite, viu? Eu sei quando eu estou falando como profeta e sei quando estou apenas dando um palpite. Caso exista alguém aí do outro lado que esteja dizendo assim, tudo isso é besteira, é muito bonito falar isso, mas na prática nada disso funciona, eu quero dizer para você que tem funcionado sim na minha vida. Tem funcionado sim no meu ministério. Prova disso é que eu estou aqui. Prova disso é que o pastor André me convidou para estar aqui ministrando a vocês. É porque, de alguma forma, aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho ensinado e o como eu tenho ensinado, tem sido importante para alguém. Tem tido significado, tem obtido resultado na vida de alguém, no ministério de alguém. E eu louvo a Deus. A glória é dele, mas a alegria é minha. De quando em quando receber um professor, uma professora, um irmão, uma irmã que me procura pessoalmente na internet para dizer, irmão Tiago, temos colocado suas ideias em prática, temos, olha, aplicado aqui na nossa EBD, tem dado resultado, nossas aulas têm melhorado, nossa EBD tem melhorado. Agora, quando você não tem humildade para ouvir o que o outro tem a dizer, quando você não senta para aprender, porque o arrogante nunca senta para aprender, ele só comparece quando é para falar. Por isso que o professor de EBD que só vai quando vai dar aula, ele não é humilde, ele é arrogante. Ele só comparece quando é para falar. Para ouvir, ele não vai. Por quê? Porque ele não tem humildade para aprender. Se você se permitir ser aconselhado, você vai longe. Se você se permitir ser mentoreado, você vai longe. Olha, irmão, sozinho você pode ir mais rápido. Mas em companhia de alguém experiente, você vai muito mais longe do que poderia ir sozinho. Isso é bíblico, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Mas se estiver sozinho, para e morre ali mesmo. Então, estar em companhia de alguém vai te ajudar a ir mais longe do que você sozinho poderia ir. É por isso que o professor tem que ser um bom leitor para ir mais longe do que sozinho ele poderia ir. É por isso que o professor precisa ser um bom ouvinte para que ele possa ir mais longe do que sozinho ele poderia ir. É por isso que o professor de EBD hoje, diante dessas mentorias que a internet tem oferecido, ele tem que procurar ser mentoreado por alguém. Para quê? Para que ele possa ir mais longe do que sozinho ele poderia ir. É ser humilde. Eu gosto do que diz, nesse sentido, o professor Mário Sérgio Cortella. Cortella, ele diz que humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. Humilde é aquele que sabe que o outro sabe o que ele não sabe. Humilde é aquele que sabe que ele e o outro juntos saberão muitas coisas. E humilde é aquele que sabe que ele e o outro nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Olha que coisa bonita. E é isso mesmo. A pessoa humilde, ela sabe que não sabe tudo. A pessoa humilde, ela reconhece que o outro, a outra pessoa, sabe coisas que ela não sabe. A pessoa humilde sabe que ela e o outro andando juntos, formando parelha, formando dupla, vão aprender muita coisa. É por isso que o humilde, ele busca quem sabe. Ele vai se aproximar de outras pessoas, vai seguir outras páginas boas, vai se inscrever em canais bons. Por quê? Porque ele sabe que se juntar a quem tem experiência, a quem tem conhecimento, a quem tem chamada, a quem tem feito um bom trabalho, o lucro dela vai ser muito maior do que se ela fosse sozinha fazer uma caminhada, uma jornada. Mas a pessoa humilde também sabe que mesmo que esteja em companhia dos melhores e maiores mestres, nunca saberá tudo o que pode ser sabido. Porque tudo que nós sabemos e o que podemos saber não passa de uma simples gota de um vasto oceano de graça e de sabedoria divina. Então sejamos humildes, professor, né? O ato de ler um livro é um ato de humildade. Porque quando você vai ler, você está dando crédito ao escritor. Você está dando confiança ao escritor. Você está dizendo que o escritor tem algo para te servir.
tem algo para te edificar. Então você está sendo humilde. Gente arrogante, gente que diz assim, irmão, comigo é só a Bíblia. Esse negócio de revista, de livro, essas coisas para mim, o meu negócio é só a palavra. Isso pode soar para muita gente como, o irmão só quer a Bíblia, então o irmão é santo, o irmão é uma bênção, só quer a Bíblia. Isso é arrogância. Isso não é humildade, não. Isso é arrogância. Porque se Deus deu mestres à igreja que estão pregando, ensinando e escrevendo, então eu, que sou membro da igreja, vou procurar esses mestres. Vou ouvir o que eles estão falando. Vou ler o que eles estão escrevendo, porque foi Deus quem colocou eles na igreja para me servir, para me ajudar a ser um crente melhor. Então o arrogante diz, eu não quero saber, não quero ler. Mas o humilde diz, eu quero. Ele faz como Paulo fez com Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 13. Timóteo, venha me ver depressa. E quando vier, traga os livros e os pergaminhos que deixei em casa de Carpo em Trode. Então, esse é o professor humilde. É aquele que sabe que sempre precisa aprender mais com o outro. Louvado seja Deus. Nona característica que constitui o perfil ideal de um professor de EBD é ser exemplar. Ser exemplar em seu caráter, em sua conduta de vida, em seu labor no ensino, para inspirar seus alunos. Irmão, o professor ele deve ensinar inspirando, provocando, por meio do exemplo. O professor que gosta de Bíblia vai gerar alunos biblificados. O professor que gosta de igreja vai gerar alunos que amam a igreja. O professor que cuida da família vai gerar alunos que cuidam da família. O professor que é pontual, que é assíduo, vai gerar alunos pontuais e assíduos. Então, sejamos exemplos. É o que Paulo diz tanto a Timóteo quanto a Tito. Ser exemplo dos fiéis, ele diz a Timóteo. Em tudo te dá por exemplo, ele diz a Tito. Então, nós, professores de EBD, precisamos ser referências morais, referências espirituais para os nossos alunos. De modo que eles não só recebam bom conteúdo, mas recebam boa influência. Por favor, tome nota disso, professor. Tome nota, anote isso nas tábuas de seu coração. Seus alunos precisam não só receber de você bom conteúdo, eles precisam receber de você boa influência. Você gosta de orar e tem encorajado seus alunos a orar? Ou você sempre mata o período da oração nos cultos da sua igreja? Você é um professor dizimista? Ou você está sempre matando o dízimo por conta de muitas contas que você tem a pagar, justamente porque você é descuidado na sua vida financeira e seus alunos nunca viram você dizimar? Pelo contrário, todas as vezes que é para falar de dízimo na igreja, você corre porque não tem autoridade. Ou então fala, mas fala sempre protestando, sempre criticando de forma negativa, justamente porque você não tem autoridade para ensinar com exemplo. Pense nisso. Pense nisso. Você é um exemplo no trato com o seu superintendente? Você é um exemplo no trato com o seu pastor? Ou você é o tipo do professor briguento, arengueiro, que quer sempre estar por cima de tudo e de todos? Quer sempre ter a razão em toda disputa, em toda discussão, em toda divergência? Professor que briga com outro professor, briga com o superintendente, briga com os obreiros, briga com as lideranças. Professor intrigado de irmãos da igreja. Que coisa feia, que coisa ridícula. Mas acha que porque é teólogo, é bonzão, é doutorzão, tem autoridade para estar em uma sala de aula? Tem não, meu irmão. Tem não, desculpe dizer. Desculpe dizer com muita franqueza. Você que é arengueiro, contencioso, briguento, você que não tem amizade com seu pastor, você que vive reclamando de tudo e de todos, culto nenhum para você presta. O único culto que presta é o culto que você dá aula ou o culto que você prega. Você não tem autoridade para estar diante de uma sala de aula. Se você não sabe reconhecer o ponto positivo dos irmãos, se você não sabe servir a sua igreja com amor, se você não sabe chorar, clamar a Deus em favor da sua igreja, você não serve. Você pode ser inteligente como for, você pode ter graduações de não caber anel no dedo, de não caber diploma na parede da sua casa. Você não serve a casa de Deus. A casa de Deus serve quem tem exemplo a dar. Exemplo de amor, exemplo de perdão, exemplo de misericórdia, exemplo de bom trato, exemplo de fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade ao casamento, fidelidade à família, fidelidade nos dízimos e nas ofertas, forma de vestir decente, recatada, prudente. Irmãs que vivem exibindo o corpo seminudo no Instagram, não é para estar em uma sala de aula dando aula a criança, jovem, adolescente. Não é. Não é. E é lamentável, mas existem muitas. Existem muitas irmãs cujo perfil no Instagram mais parece uma revista Playboy. Mas no domingo de manhã está lá dando aula no EBD para as crianças, para os adolescentes, que já viram o corpo seminu, conhecem todos os contornos do corpo da irmã. Está lá a irmã dando aula para a classe de adolescente, jovem até mesmo de adulto. Não serve, irmã. Ah, mas tem nada a ver, meu Instagram, cara. Tem sim. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O fato de uma professora não saber o que a Bíblia diz sobre a teologia do corpo, a doutrina
da sacralidade do corpo cristão, o corpo do crente, o corpo do sacerdote. Se uma professora, ou também um professor, porque também tem professor por aí que gosta de posar o galanzão, o artista de novela nas redes sociais, exibindo também sempre o peitoral, professor sem camisa, recebe a família sem camisa, tira foto sem camisa, só de sunguinha em beira de praia de piscina, aí coloca lá os músculos, os bíceps de fora. Muitas vezes as jovens alunas cobiçando, irmãs casadas cobiçando, aí tá lá o bonitão das tapiocas ministrando aula no domingo de manhã. Não tem autoridade. Um pastor inteligente, prudente e que tem autoridade, que sabe do negócio desse, não pode deixar. Ele primeiro chama, não é também tirar, descartar de primeira, não. Chama, conversa, expõe a situação e chama uma mudança. Se houver mudança, amém, mudou, continua, é servo de Deus, é humilde, recebeu a repreensão e mudou. Mas se recebeu a repreensão e não mudou, tira. Tem que tirar da EBD. Porque quem não tem exemplo para dar, não pode ser um comunicador em uma classe de escola dominical e muito menos no púlpito da igreja pregando para todo o povo, no culto à noite. Então, o professor precisa ser exemplo na forma como lida com o dinheiro, na forma como lida com o sexo oposto, na forma como trata a família, os amigos, a igreja, a vizinhança, enfim, enfim, enfim. E por último, 10ª característica. Termino aqui, pastor André, chamando os irmãos, na verdade, a dizerem, por sua vez, qual seria a 10ª característica preciosa, muito relevante, para constituir o perfil ideal de um professor da EBD. Não é uma pergunta evasiva, não. Não é porque me faltou conteúdo e eu aqui vim fazer uma pergunta para encher espaço, não. Não, foi proposital. Quero estabelecer uma interação com você. Quero chamar você a refletir sobre o assunto. Por isso eu agora jogo a pergunta. E você? Que 10ª característica você destacaria como indispensável ao professor da escola dominical? Porque, como eu disse lá na introdução, existem muitas outras características importantes, tanto quanto estas que eu mencionei. Mas agora eu deixo ao coração inteligente, sábio e prudente de vocês contribuírem. Qual seria essa 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, enfim, característica de um perfil ideal de um professor de EBD? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tudo aquilo que aqui falamos, que vocês possam receber, acolher no coração. Os que perceberem necessidade de mudança, mudem. Os que precisarem voltar ao primeiro amor, voltem. Os que percebem precisar de uma mudança urgente, urgentemente mude, mas busque ser sempre melhor para servir com mais graça, com mais sabedoria ao povo sob o qual o Senhor lhe constituiu um mestre, um doutor, um professor de EBD.